Satisfação estar aqui com o Cal aqui. O Cal é gente boa, amigo de muitas épocas. Da boleirada. Boleirada aí, ó. É uma satisfação receber você aqui na minha casa aqui. Vamos lá conhecer um pouco a história dessa fera aqui? Vamos lá. Vamos lá. Você é de Piracicaba mesmo, né? Sou nascido em Piracicaba, nasci em 1953. Meu pai na época estava jogando no Corinthians. Mas eu nasci em Piracicaba, depois fui logo para São Paulo, né? Meus pais moravam lá, né? Mas minha mãe veio ter nenê aqui. Mas sou piracicabano, depois ele voltou a jogar no 15. Aí a minha infância toda foi em Piracicaba aqui, comecei desde garotinho jogando bola. O Gatão por causa do seu pai, né? Gatãozinho, seu pai jogou no Corinthians, que época você? Exatamente. Então, o meu pai ele começou no 15, 1947, 48. Aí em 1950 ele foi vendido para o Corinthians. Aí ele ficou lá 4 anos no Corinthians. E depois ele retornou a Piracicaba, mas ele teve 4 anos, inclusive ele foi campeão do troféu Charles Miller de 1954, ele fez gol na final, tudo. Mas foi uma passagem boa dele no Corinthians, era forte, né? Foi o campeão do quarto centenário, né? Ele participou. Aí ele encerrou a carreira dele no 15, 1961. Cara, olha só, porque você é um pouco mais velho que eu, mas eu lembro de você no Veracruz. Verdade. E eu conto pra essa boleirada, essa garotada, Verdade. Que timaço você, Tatal, Serelepe. Verdade. Não era? Menu. O time era muito forte. Eu comecei a jogar no Veracruz com 16 anos no juvenil do Veracruz. E naquele ano o juvenil do Veracruz decidiu o título com o 15 de Piracicaba. Olha que loucura. O 15 era mais forte, mas nós ficamos campeão. Em 1970 nós fomos vice. Depois em 1971 teve 4 campeonatos na cidade. O Veracruz ganhou os 4. Todos. Ganhou todo. Taça Cidade, Liga, não sei o quê. E o Veracruz ganhou tudo. E nesse mesmo ano de 71, teve o campeonato regional, né, das seleções regionais. Né? Aí o Piracicaba foi campeão, nós representamos Piracicaba, a base foi o Veracruz. E depois, nos Jogos Abertos do Interior, em Tupã, Piracicaba foi campeão também. E foi lá que eu ganhei o destaque dos jogadores. Eu estava com 17 para 18 anos, ganhei o melhor jogador do futebol. E Piracicaba foi campeão. Aí começou a minha carreira. Sua carreira. Vamos ver um pouquinho da sua história? Vamos lá. Tem foto aí pra gente dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos lá. Alegria, vamos lá. Gatãozinho. O Gatão mostrando, presenteando a gente com o livro do seu pai, o Gatão. Fala um pouco Foi o Adolfo Queiroz que fez o Pedro Saquir, né? Isso. Então, o Adolfo, um dia, andando pela cidade, falou, vamos fazer a biografia do seu pai, a gente vai contar um pouco da história do seu pai foi ídolo do 15, tem histórias aqui, né? Eu falei, nossa, maior prazer. Aí ficamos um ano aí correndo atrás de uns amigos para dar depoimento, procurar umas coisas que ele precisava, umas fotos. Ele foi no Corinthians, pediu bastante coisa do Corinthians, pegou no 15 alguma coisa e montamos esse livro aí. Ficou bonito, a história dele tá bonita. Gatão, grande Gatão. Bastante amigos dando depoimento, sabe? Teve amigos aí que deu depoimento. Essa época do Corinthians, né? Esse time Cadê forte, seu pai aqui, Gatão? Meu pai tá aqui, ó. Aí, você parece com ele, hein, cara? Então, esse aqui foi o time do campeão do quarto centenário. A linha era Cláudio, o meu pai, o Carbone, Baltazar, Carbone e Mário. Depois tinha o Gilmar no gol. Gilmar no gol. Que maravilha, Gatãozinho. Você tem história, viu? Você foi pro Corinthians primeiro, não é isso? É o seguinte, meu pai, no final do ano de 71, ele levou eu e o Tatal pro Corinthians. Nós fizemos uma avaliação lá, já fomos aprovados. Daí, ele ficou de levar mais o Armando e o Serelepe. Aí, um pouco depois, nós levamos o Armando e o Serelepe também, que eles passaram lá no teste e o pessoal ficou com eles. Mas eu fui um pouquinho antes que eles, que eu cheguei lá no finalzinho de 71 para disputar a Taça São Paulo. Que eles estavam precisando de um jogador na minha função. O Corinthians tinha acabado de ser campeão paulista de júnior. Tinha ganho do São Paulo no Morumbi. E aí ia começar a Taça São Paulo em janeiro. Entendi. E aí quando eu fui contratado, eles pediram para mim iniciar já na Copa São Paulo. E o Tatal, o Serelepe e o Armando não foram para a Taça. Eu fui um pouquinho antes. Aí disputamos a Taça, chegamos entre os finalistas lá, mas não fomos campeão. Chegamos entre os 4. E lembro no time, você vai me ajudar aqui, que ganhou da Ponte, o Barão estava cheio. Com Dicata, foi 1-0, não sei se foi o gol do Peuzinho. Não, meu gol. Foi seu? Jogava Peu, então, Tuzinho. Aquele ano lá foi 1973.
Aqui, o time do 15 só jogava Piracicabano. Piracicabano, isso. Foi o único ano que eu joguei no 15. E de fato aconteceu isso. O 15 fazia tempo que não ganhava da Ponte, e a Ponte veio com aqueles jogadores tudo experientes, tinha uns caras até mais Adilson, não sei se o Valdir Pérez, eu não lembro. Só sei que foi no dia 7 de setembro de 1973. Mas o Peu, o Tuzinho, eles estavam no 15, mas eles eram reserva. O time titular que jogou aquele dia jogou Mococa, Vomil, Tutu, Samuel e João Miguel. João Miguel, lateral esquerdo. Isso, Nelsinho e Gatãozinho. Na frente jogou Roberto Ben, Ademir Melo, Armando e Ditinho. O Tatal, que era titular nesse jogo, ele ficou no banco. Depois ele entrou. Por coincidência, eu fiz o gol, foi muito bonito. Até o Armando sempre comenta: nossa, o gol mais bonito que você fez foi aquele no 15, naquele jogo, porque o Barão estava cheio, porque era dia de 7 de setembro, e o 15 deu o ingresso quase de gratuito. Isso, foi. Nós entramos com flores para dar para a torcida, sabe? Foi um dia que marcou, e por sorte nossa, nós ganhamos de 1-0 e eu fiz o gol, ficou marcado. Que legal. Agora, me conta uma coisa, a sua história é muito bonita no Juventus, no São Bento, mas no São Bento eu andei pesquisando, né? Eu tenho um amigo em Sorocaba, liguei, o cara falou: pô, meu, o cara aqui é rei. E depois foi um monte de gente jogar com você, foi Tutu, Serelepe. Tutu, Serelepe, o Mococa Arlindo, também jogou lá no São Bento. Mococa. Nós tivemos 5 Piracicabanos jogando no mesmo no São Bento. Quanto tempo você ficou em Sorocaba? Então, no São Bento eu fiquei aquele ano de 73, no 15, em 74 eu fui vendido, o passe era meu pai que cuidava da minha situação. E ele vendeu o passe para o São Bento em 1974. Eu fiquei de 74 a 81. Foram 7 anos. Mas depois eu voltei a encerrar a carreira, joguei mais um ano lá, em 1990. Os caras me pediram: ô Gatão, vem encerrar a carreira aqui, a turma gosta muito de você, depois nós vamos começar a pegar você para ser treinador da base. E foi o que aconteceu. Sabe o que acontece, Carl? Eu era um jogador muito regular. Não era super craque, mas não se machucava, não ia sair expulso e mantinha uma regularidade boa. Isso, bola sempre pertinho dos pés, você corria sempre com uma boa condição física, né? Então eu fui o jogador que mais jogou com a camisa do São Bento. Isso ninguém vai mais passar, porque 367 partidas. Caramba, hoje em dia não vai. Não atinge, porque o campeonato é 20, 30 jogos. Os jogadores fazem contrato de 1, 2, 3 anos no máximo. Ninguém joga mais 10 anos, 8 anos nas equipes. E dali você foi para o Bragantino ou para o Juventus? Não, dali eu fui vendido para o Juventus. Em 1981, eu com 28 anos fui para o Juventus. Aí no Juventus também peguei um time forte. Lá. Esse era o time do Juventus que eu cheguei. Só que era o Nelsinho Batista aqui, era esse goleiro revezava com o Rafael. Então era Rafael, Nelsinho Batista, o Deodoro, Cedenir e Bizi. O Nedo, eu e o César. A Taliba, Geraldão e o Ursinho. Esse foi o time de 1981. Fez uma campanha, terminou em 5º colocado. Quantos anos você jogou no Juventus? Eu joguei 7. 7 anos, Gatão. Fiquei mais 7 anos. Na época do São Bento, em 1976, fizeram uma seleção paulista do interior. Os times que não jogavam campeonato brasileiro, que era Ponte, Guarani, 15, Ferroviária, São Bento, América. Eles fizeram uma seleção e convocaram 3 de um time, 2 de outro, 3. E do São Bento nós fomos em 4. Foi o Tutu, fui eu, Tutu, Titica e Nelsinho. Olha só. Disputamos lá o campeonato na Coreia, em Seul. 25 dias lá, nós fizemos 7 jogos. Sei. Nós ficamos invictos, ganhamos 6, empatamos 1 que foi na final, mas nós ficamos campeão. Essa aqui? Essa é a seleção de 1976. Ó. Aqui tem o Tutu tá aqui na foto, o Dr. Osmar de Oliveira. Olha que legal. O Alfredo Mitideri, que era o presidente da federação, o goleiro Luiz Antônio, Mauro Pastor, o Wilson Carrasco. Mauro Pastor era zagueiro, né? Zagueiro. Aqui está o Wilson Carrasco. Jogou muito o Wilson Carrasco. Meu Deus. Esse aqui era o diretor da federação, o Dr. João Atala. E essa turma aqui foi para a Coreia, a primeira vez que eu fui. Ficamos 25 dias, o técnico era o Vail Mota. Ficamos campeão lá. Fizemos uma final contra a Coreia e ficamos campeão. No ano seguinte, eles fizeram a mesma seleção na mesma época, era a final, era setembro, outubro. E convocaram mais 18 jogadores. Dessa seleção foram 2 jogadores. Eu e o Carlos. Os outros não deu certo, não sei, alguma coisa aconteceu. E nós fomos campeão de novo. E tá aqui até umas fotos aqui, ó. Essa é a seleção de 76, ó. Esse era o time, ó. O Carrasco tá aqui, eu tô aqui.
Mauro Pastor, Mauro Sérgio. Pastor. O Sérgio jogou no São Paulo? Ele jogou na Ferroviária, na Ferroviária. Depois jogou pro Palmeiras também. Tá, lembro. Sérgio jogava muito bem. Aqui tá a foto da final que nós pegamos a taça, ó. Puta, que legal, Aqui, ó. Depois em 1977 teve a outra seleção que foi também. E antes lá, olha como eles faziam lá. Era isso aqui, ó. Eles falavam como se fosse Brasil, ó. Tá vendo? Brasil oficial. Tá. Aí vai o Mota, doutor Osmar, eu tô aqui, ó, Gatãozinho aqui. Aqui tinha uma turma muito forte aqui, sabe? E esse ano fomos campeão. Depois, no outro ano de 77, eu tenho uma... essa aqui é a turma de 77, já era uma outra turma. E tudo na Coreia? Foi sempre na Coreia? Sempre o campeonato era na Coreia. Aqui já foi outra turma. Que legal. Aqui já foi o Baroninho. Esse Edson aqui chegou a jogar no 15, esse Edson goleiro aqui. Tá. O Maurinho jogou no 15 também, eu tô aqui, ó. Uhum. Esse é outro time aqui, o Gali, aquele Gali que jogou no Corinthians. Lateral direito. Esse é o Oswaldo dos Santos, que era da Gazeta. Tá. Brinda, e nós fomos bicampeão. No outro ano convidaram de novo e eu fui convocado, mas o São Bento não me deixou, porque o São Bento estava em campeonato e o São Bento não estava muito bem. E o Bragantino? Como que você chegou no Bragantino? Aí depois de 7 anos que eu estava no Juventus, apareceu lá um diretor do Bragantino. Eu quero levar o Gatãozinho, nós vamos montar um time. E o Bragantino estava na intermediária, em 1988. Não, o Gatãozinho é um jogador experiente, nós estamos formando um time com bastante jovem, mas nós precisamos de um jogador experiente, cabeça boa, assim, assim que tem uma personalidade. E aí o Ferreira Pinto me chamou lá no social, lá em cima, chamou ele e o diretor, que era o Roberto Arquiná, falou: Gatão, tem uma proposta para você, nós não queremos que você vá. Nós estamos aqui, você já está 7 anos aqui, e lá era tudo certinho, pagava certinho, era um bom salário na época. E aí o cara do Bragantino começou a falar tanto: não, nós estamos montando um time para ser seleção. E estão contratando 2 jogadores cada posição. Contrataram mesmo, o Gil Baiano, o Birubiru, o Ney, o Ivair, o Luiz Miller. Comecei Barbiroto, eu vi o plantel, falei: nossa, esse time vai ser campeão. Vai ser fácil jogar lá. Vai ser fácil. Daí eu falei pro presidente, eu topo ir pro Bragantino. Eu nunca tinha disputado uma intermediária, só campeonato da primeira. E era uma divisão abaixo, né? Daí eu peguei e falei: vamos embora. E aí o Bragantino foi campeão da intermediária com esse time aqui, ó. Esse era o time aqui, ó. Nossa. Tinha o Luiz Andrade, o Gomes, que era do Guarani, Vitor Hugo, Ney, Gil Baiano, Birubiru, Souza, Pintado, Luiz Miller, Bolívar, o Marquinho, o técnico era o Norberto Lopes. Depois tinha aqui, eu tô aqui, ó, e o meu filho já tá de mascote. O Valmir, Bugrão, Galo, o Vanderlei, Betão, esse era o artilheiro do time. O Claudinho Gaúcho, o Ivair, e nós fomos aqui campeão. Subiu para esse time subiu para primeira. Subiu para primeira. Foi esse time depois foi campeão com o Luxemburgo, né? Depois foi campeão com o Luxemburgo. Aí depois em 89 veio esse time aqui, ó. Esse aqui também de baixo aqui, ó. Em 79 esse time foi do Campeonato Paulista. Esse aqui? Jogava Paulo César goleiro, Pintado, o Souza, Ney, Birubiru. Souza é um volante. Lembra. Esse aqui jogou no Palmeiras, né, o Gil? Gil Baiano, isso. Claudinho Gaúcho, Valmir, o Zé Rubens, eu. Tinha o Ivair, que desse jogo Quem que era o técnico? O técnico era Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo chegou nessa época aqui. Aí, no Campeonato Paulista, nós chegamos entre os 4 e nós ficamos num grupo que decidia entre nós, Palmeiras e Novo Horizontino. E o Palmeiras era time invicto, do Leão técnico, jogava Neto, Dario Pereira, Edumanga, sabe? E nós tiramos eles. Nós tiramos o Palmeiras dentro dos finalistas, né? Saiu briga lá, confusão, eu saí expulso, eu e o Edumanga lá, num probleminha lá. E daí o Bragantino foi para a semifinal contra o São Paulo. Aí o São Paulo ganhou do Bragantino e o Corinthians foi para a semifinal com o São José. O Corinthians perdeu para o São José e a final daquele ano de 89, você pode pesquisar, Paulista, foi São José e São Paulo. E o São Paulo foi campeão. Aí começou o Campeonato Brasileiro. E o Bragantino, como estava bem, ele entrou na Série Prata, né, que é o Campeonato Brasileiro, Série B. E aí o Bragantino contratou Mauro Silva, Mário. Mauro Silva da seleção? Mauro Silva da seleção, E aí ele contratou o Mauro Silva e o Mário. Estavam os dois encostados no Guarani. E aí e chegou mais o Marcelo, goleiro, Marcelo Martelotti, que era técnico aí. E aí formou esse timaço aqui, ó. Aí nós jogamos 19 partidas na Série B, só perdemos uma pro Criciúma. E sabe o que aconteceu, cara? Uma coisa meio
inédita na minha vida. Eu fui um jogador que eu fazia, eu era meia de armação, eu não era o meia que chegava lá, né? Eu era o segundo meia, tinha um meia mais avançado. E eu fazia gol cada 7 jogos, 6 jogos, né? Menos que isso, eu fazia a média era cada 6, 7 jogos fazia um gol. E nesse ano aqui, nesse campeonato, eles estavam querendo contratar um outro meia, porque o Gatãozinho já está com 37 anos, vai fazer 37 anos, então ele já está... Né? E é normal isso, é normal. E aí não conseguiram contratar, tentaram contratar um lá, não deu certo. Primeiro jogo nós e Volta Redonda em Bragança. E eu lá, né? Mas o time era muito forte. Ganhamos de 3-0, eu fiz 2 gols. Aí uma coisa já anormal. Aí os caras já começaram a parar de falar, não, o Gatãozinho tá bem, não tá velho mais. Não tá mais velho. Aí, sabe o que aconteceu, Carlos? Fomos jogar o outro jogo seguinte em Desportiva de Passos, em Minas. Ganhamos de 1-0 e eu fiz o gol. Você virou artilheiro. Aí, isso que aconteceu, cara. Aí, os caras falaram, pelo amor de Deus, apelidaram eu de manha velha. Ele é um manha velha, ele tem experiência. Só sei que de 19 jogos eu fiz 7 gols. E o Luiz Miller, que fazia gol, era atacante, fazia gol. E o Gil Baiano, que batia falta, fazia gol de falta, fez 6 gols cada um e eu fiz 7. Eu fui artilheiro do Bragantino. E na final desse jogo, essa aqui foi a final. Ó. Você vê aqui, tá meu filho aqui na foto. Ó. Aqui nesse esse aqui é seu filho? Esse aqui é o meu filho, Vinícius. Como é que ele chama? Vinícius. É o mais velho? Não, é o segundo. É o segundo. Vinícius, e esse é o filho do Tatal, o Rafael. Tá. E nesse jogo foi meu pai e o Tatal assistir o jogo e eu ia encerrar minha carreira nesse dia, como jogador. E nós já tínhamos arrumado mudança, tudo. Aí meu pai foi até, inclusive eu tinha um carro velho para andar lá, que era um Fusquinha, e tinha um carro melhor para viagem. E aí meu pai foi com meu irmão Tatal para trazer um carro e ia vir com a mudança. E eu jogamos, ele assistiu o jogo e durante o jogo, Carl, aconteceu uma coisa muito assim emocionante para nós. O Bragantino jogava pelo empate, né? Porque ele já tinha ganho, nós tínhamos ganho o primeiro jogo fora, que era do São José, que tinha sido vice-campeão paulista. Nós precisávamos empatar, começou o jogo, o São José vai 1-0. Mas 5 minutos, 1-0, e a torcida calou, e a torcida era fanática. Né? Aí, no final do primeiro tempo, o Mauro Silva fez uma jogada, foi fazer o gol, pênalti no Mauro Silva, o Ivair bateu o pênalti, fez o gol. E no segundo tempo, uns 25 minutos do segundo tempo, o Gil Baiano foi na linha de fundo, cruzou, eu dominei e fiz o gol. Nossa! Aí na hora que eu fiz o gol, o Ivair, ele fala assim, o Ivair era muito amigo do meu pai, ele falava assim, vamos lá, seu pai tá ali, vamos lá vibrar, e nós fomos lá na frente, mais ou menos, né, onde ele tava, assim, lá na cativa lá, e fazia assim, não sei o que, todo mundo ali, e começaram a gritar meu nome. Sabe? É emoção, né? Lógico. Imagine meu pai, o orgulho dele, orgulho né? do seu pai. É o último jogo da minha carreira, né? Meu pai ali, vendo aquilo, ele começou a passar mal, cara. Meu Deus. Ele passou mal ali, eu não fiquei sabendo, graças a Deus. Mas passou mal, teve que chamar médico, dar água pra ele, ficou meio assim. Emocionado demais. Demais de tanto. E os caras, não, mas esse Gatãozinho, não sei o que ela vai falando, né? Que o maravilha. cara passou mal aí, eu não fiquei sabendo. Fomos no vestiário campeão, tudo festa pra cidade, o vestiário lá, a família Nabias, torcida, né? Aí meu pai e o Tatal chegou no vestiário também, né? Aí o Tatal entrou na frente e falou, pelo amor de Deus, você tem que... Quando você mata seu pai... E aí você encerrou a carreira ou não? Não, aí eu tinha combinado de encerrar. Aí cheguei para Piracicaba aqui, falei, pus meus filhos no Dom Bosco, já estavam tudo com idade de escola, né? Aí o Bragantino, não, venha fazer pré-temporada aqui. Volta aqui. Eu falei, mas agora, não sei o quê. Aí eu fui. Você acredita, cara? Aí aconteceu uma decepção para mim, cara. Eu tinha ficado 2 anos no Bragantino, tinha ganho 2 campeonatos, artilheiro do último jogo do campeonato, com moral, lógico, estava velho. E o Luxemburgo, treinador, fiz a pré-temporada de 7 dias perto de Campos do Jordão. Aí eles acertaram o contrato com todos os jogadores e deixaram eu por último. E eles já estavam com a intenção de contratar outro jogador. É normal. Isso aí é normal, eu já estava sabendo. Mas aí o Marquinhos Chedid, que era meu amigo, ele pegou e fez uma oferta para mim que não me convenceu, cara. Porque nós, jogadores, sabe como é? Que nem você trabalha, você tá aí. Então todos sabiam quanto todo mundo ganhava. E ele quis abaixar o meu perante os outros. Eu fiquei, sabe, eu também... Chateado, lógico. Tenho o meu orgulho, né? Assim, não, a história que você tinha também no Bragantino. Não, e depois eles beijavam a gente. Você nunca mais vai embora de Bragança. Você é ídolo daqui junto com fulano. E na hora dele acertar comigo, ele não acertou. Eu fiquei chateado aquela vez. Daí eu falei, não, então eu vou parar mesmo. Aí voltei para Piracicaba, falei, não jogo mais bola. Aí, o que aconteceu com o São Bento?
O São Bento, Pelo o São Bento, cara, que era um queria, time que eu adorava, Sorocaba, né? E o Edgar Moura era meu amigo particular. Pô, Gatãozinho, vem encerrar a carreira aqui. Eu falei, não, já não acertei com o Bragantino, não vou mais jogar. Não, vem aqui, você precisa encerrar a carreira aqui, você vai começar a vida de técnico aqui, não sei o quê. Fez umas propostas que começou a me convencer. Daí eu falei assim, Edgar, São Bento, quando eu saí daí, eu tive que deixar 3 meses, vocês estavam atrasados, deixei fundo de garantia, deixei um monte de coisa que na época vocês não me pagaram. Então eu falei, para mim no São Bento, você tem que me dar um tanto na mão. Se você não me dá a hora que eu chegar, você me dá o dinheiro, porque eu já tinha tido uns prejuízos lá. E era uma chance minha, né? Ele falou, não, você chega aqui, eu dou o que você quer, você recebe, depois você assina o contrato. E deu certo. Aí era o valor que o Bragantino ia pagar para mim. Você encerrou a carreira então no São Bento? Aí fui encerrando, joguei aquele ano no São Bento. E o São Bento disputou o campeonato normal, ficou lá em 12º lugar, de 20, né? Não caiu e não classificou. E aí terminou o campeonato, aí o ano seguinte eu fui técnico da base do São Bento. Fiquei por lá, comecei, né, uma nova chance de outra carreira. E parar é difícil, Gatãozinho? Então, sabe o que é, Cal? Muita gente fala que é difícil, mas você preparando a cabeça, eu acho que vai. Porque eu tinha alcançado um objetivo muito grande na minha vida, que eu queria ser campeão. Eu fui campeão. Juventus na Taça de Prata. Você foi campeão, Veracruz, Amador. Veracruz. Fui campeão 2 vezes na Seleção Paulista. Fui campeão da Taça de Prata com o Juventus. Fui campeão 2 vezes com o Bragantino, né? Falei, nossa, Deus foi muito bom comigo. Teve muita misericórdia de mim e premiou a minha carreira, né? Nossa, eu fico assim até pensando assim, eu falei, então já tá bom, já consegui. Depois, e o ano que eu joguei em 90 já foi lucro, sabe? Eu já estava querendo parar mesmo. E outra, eu já estava com 37 anos. Meus filhos já querendo que eu ficasse em Piracicaba, sabe? Porque, sabe o que é? Eu casei, fui com 24 anos, fui para Sorocaba, fui morar em São Paulo, fui morar em Bragança. Então isso aí, e eu sempre fui caseiro. Meu pai e minha mãe sempre queriam a gente muito perto. A sua família é espetacular, minha família, meu pai, ele minha mãe mora até hoje aqui do lado. E era sagrado final de semana estar com meu pai e com a minha mãe. E até hoje a gente conserva. Ele não está mais presente, já faz tempo que ele faleceu. Mas a nossa família ainda continua. Legal, assim. Gatão. E é legal você, eu falo sempre, cara, eu tenho um carinho por você, porque você é um cara do bem, de família. Você hoje faz parte aí do terço dos homens ali na São Judas. Puta, isso é muito bom. É muito bom, sabe, quando tem família. O homem, sabe, toda essa sua história, isso aí ninguém vai pagar nunca. E saber que você chega assim, de repente você tem uma família legal, né? Essa fé, a gente não está falando aqui de religião, mas de fé. É importante a pessoa ter fé, né, Gatão? Exatamente. Então, é o que a gente fala sempre. Não importa se o pessoal é católico, se é outra religião. O importante é que ele tem que ter fé a Deus e tem que ter temor a Deus. Não, né? Tem que ter o respeito a Deus, ter respeito aos amigos, né? Isso aí, Cal, se você vê no livro do meu pai, ele fala, desde pequeno, ele falava assim, você precisa ter, para você ser um bom jogador, você tem que treinar muito, se cuidar muito, se alimentar, dormir cedo e outra, ter boas amizades. E a família, se for construir uma família, que seja uma família para sempre. Não seja uma família para você ficar agora, daqui a pouco você mudar. Então isso, né? A gente viveu muito e meu pai sempre... Isso é formação. Formação. E sabe uma curiosidade do meu pai, Cal? Todo mundo achava que eu jogava assim, não, Gatãozinho joga bem, Gatãozinho jogou bem. Meu pai nunca falou que eu joguei bem, não. Nunca. Todos os jogos que ele ia assistir, ele chegava e falava, Zé, mas você precisa melhorar, você precisa fazer isso, precisa fazer isso. Um dia... jogando no Juventus, em 1986, a Inter tinha aquele timão que foi campeão. E nós na Javari ganhamos de 4-0 da Inter. E eu fiz 2 gols, coisa que não era de eu fazer. Fazia você era amador. E aquele dia eu saí de campo com moto rádio, 4-0, 2 gols, todo mundo, imprensa em cima de mim, aquelas coisas aradas, tudo. E meu pai vendo tudo lá de fora. E o meu filho, foi o primeiro dia que ele foi assistir um jogo, quer dizer, ele nem entendia, tinha 4 anos. Aí, tô subindo. Ele entrou no carro, que eu estava no carro no estacionamento da Juventus, ele entrou no carro e falou, você ganhou o motor, mas você não jogou tudo isso aí não. Você jogou bem, mas você tem que melhorar nisso. E foi assim, cara. A vida inteira esse homem fala, não, você precisa melhorar aqui, você precisa fazer isso. É que ele era muito bom, né, Gatão? Mas vai vendo o que aconteceu. Por isso que eu estou contando isso. Chegou um dia, aí eu encerrei a carreira. Quando eu encerrei a carreira, eu morava aqui pertinho também, ele falava assim,
ligou para mim, Zé, vou passar aí para nós ir no mercado. Ele adorava ir no mercado, comprar fruta, né? Vamos, você vai comigo no mercado. Eu tinha um mês que tinha parado de jogar, mas tava inteirão, né? 38 anos, tava voando baixo ainda, né? Aí ele falou, vamos lá no mercado. Entrei no carro, sentamos e fomos ir. Ele falou, Zé, vou falar um negócio pra você. Nossa, eu até emociono, cara. Agora é complicado, cara. Ele chegou e falou assim, você lembra quando eu falava pra você? Tudo que eu falei pra você? Eu falei, lógico que eu lembro, pai. Mas você lembra que você jogava bem e eu falava que você não tinha jogado, que você precisava melhorar nisso? Sabe por que eu falava isso? Porque eu sabia que você não podia acomodar. Eu nunca quis deixar você achando que você estava bem, que você jogou bem. Porque se eu falo isso, você acomoda. Mas hoje, vou falar para você, abraçou eu, me beijou, cara. Nunca mais esqueça essa cena, dentro do carro. Você foi um orgulho para mim. Você jogava bem e eu tinha que falar que você não jogou, porque eu queria que você mantivesse esse ritmo seu. Mas hoje, eu falo para você, ó, eu estou feliz que você representou muito bem a nossa família. Nossa! Cara, isso foi a melhor coisa que eu vi na minha vida do meu pai. Porque eu achava estranho, cara. Ganhei uma torrada contra São Paulo, contra Palmeiras, vários jogos. E ele assistia o tempo e ele falava, chegava aí em Piracicaba e falava, nossa, Zé, você precisava melhorar nisso, porque aquilo ali, porque aquela jogada, não sei o quê. Eu falei, pô, mas nunca tá bom. Mas não é, esse era o incentivo que ele estava dando. Ele ia fechar como fechou e emocionou você. Exatamente. Eu conversei com essa fera aqui, jogou muito. Isso, ó, rapaz. Gatãozinho. Gatãozinho. Obrigadão, cara. Obrigadão. Puta merda, cara. Especial.